Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com forte voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse capítulo 14, versos 14 e 15. Desde os tempos antigos, Deus tem se comunicado com seu povo, transmitindo-lhes verdades relevantes que ele precisava ouvir em sua época. Desde o aviso sobre o dilúvio, até as profecias sobre a primeira vinda de Jesus, o juízo pré-advento investigativo e os eventos finais antes do retorno de Cristo, o Senhor sempre guiou e orientou seu povo através de sua palavra. Nos dias atuais, ele enviou uma mensagem especial para atender às necessidades do momento. Essa mensagem é descrita em Apocalipse como sendo levado por 3 anjos voando pelo meio do céu, com a urgente mensagem do tempo do fim para todo o mundo. As 3 mensagens angélicas são as mensagens finais de misericórdia de Jesus para a humanidade. Elas chamam as pessoas a deixar de confiar em sua própria justiça e a confiar na justiça de Jesus, para serem justificadas, santificadas e glorificadas no final dos tempos. Escolher seguir a Cristo, se render a Ele e obedecê-lo é essencial. As escolhas que fazemos agora terão um impacto direto em nossas escolhas na crise final. Portanto, é importante nos prepararmos desde agora. O livro do Apocalipse apresenta a última mensagem de misericórdia de Jesus, dirigida a um mundo caído e rebelde que tem estado submerso no pecado e no mal desde o início da história. Chegará o momento em que cada indivíduo no planeta tomará sua decisão final e irrevogável, escolhendo ou rejeitando a Jesus. A mensagem do Apocalipse sobre a justiça de Cristo, que nos liberta da condenação do pecado e de seu domínio em nossas vidas, será proclamado por toda a terra. A promessa de que o Evangelho será pregado em todo o mundo encontra seu cumprimento final na mensagem de Cristo para os últimos dias, conforme registrado em Apocalipse 14, que declara que o Evangelho será proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. Em Apocalipse 22, Jesus faz 3 declarações, em que ele afirma que voltará em breve. Apocalipse 22, versos 7, 12 e 20. No contexto de sua iminente volta, Jesus acrescenta: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue a praticar justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. O Apocalipse culmina em um glorioso clímax em que todas as pessoas serão levadas a decidir a favor ou contra Cristo. É importante lembrar que nossas escolhas diárias têm um impacto significativo em nosso caráter e nosso destino eterno. Não podemos esperar que na crise final possamos simplesmente mudar de lado e estar com Jesus se não temos sido fiéis a Ele em nossa vida cotidiana. Devemos escolher constantemente a favor de Jesus e de sua lei, guardando os seus mandamentos como expressão do nosso amor por Ele. Como enfatiza Ellen White, Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Eventos finais, página 182. João registrou em Apocalipse 14, verso 14, a visão de uma nuvem branca, com alguém semelhante a um filho do homem sentado sobre ela. Lucas também descreveu em Atos capítulo 1, verso 9, a ascensão de Jesus ao céu, quando ele foi elevado às alturas em uma nuvem diante dos discípulos. Jesus subiu em uma nuvem de anjos e voltará com uma nuvem de anjos. Os anjos declararam aos discípulos que Jesus voltará da mesma maneira como ele subiu. Essa passagem enfatiza a verdade divina de que esse Jesus, o Filho do Homem, que ministrou na terra e pregou a mensagem do Evangelho, voltará outra vez em glória para julgar as nações e decidir o destino de toda a humanidade para a eternidade. O Filho do Homem também é mencionado à luz do juízo em Daniel capítulo 7. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele,
milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Em Daniel 7, o profeta descreve a instalação da corte celestial, com milhares e milhões de seres angelicais reunidos diante do trono. Nesse momento, os livros celestiais que registram nossa vida são abertos diante do universo, e o julgamento tem início. Em seguida, o Filho do Homem, em Daniel 7, verso 13 e 14, dirige-se ao ancião de dias, o Pai, e recebe seu reino eterno. Esse julgamento revela diante de todo o universo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram tudo o que estava ao seu poder para salvar a humanidade. Este julgamento não apenas defende os santos, mas também o caráter de Deus contra as falsas acusações de Satanás. João descreveu em Apocalipse 14:14 a visão de Jesus como um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A palavra grega usada para coroa é Stéphanos, que é uma coroa usada por um vencedor em uma competição importante, uma coroa de honra, glória e vitória. Enquanto Jesus estava na terra, ele usou uma coroa de espinhos, simbolizando a vergonha e a zombaria que ele enfrentou. Ele foi rejeitado pelos homens, repreendido, cuspido e ferido. Mas agora, na visão de João, ele está usando uma coroa de glória, mostrando que ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus frequentemente usava parábolas e ilustrações relacionadas à agricultura para ensinar sobre o reino de Deus. Por exemplo, em Mateus 13, ele fala sobre o semeador que semeia a semente em diferentes tipos de solo, ilustrando como as pessoas respondem ao evangelho de maneiras diferentes. Em João 4, ele usa a figura da colheita para explicar que chegou a hora de compartilhar o evangelho com os samaritanos. A agricultura era uma parte importante da vida e cultura na época de Jesus, e ele soube usar essa linguagem para se comunicar de forma clara e eficaz. Afirma Ellen White: a germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento crescerá. A imagem da colheita madura e do grão dourado é uma representação poderosa da transformação que ocorre na vida daqueles que são salvos pela graça de Cristo. Assim como o grão precisa crescer e amadurecer antes de ser colhido, nós também precisamos crescer e amadurecer em nossa fé antes de sermos chamados para a eternidade. E quando somos transformados pelo poder da graça, somos motivados pelo amor de Cristo a obedecê-lo e a glorificar seu nome em tudo o que fazemos. É uma imagem bela e significativa daquilo que Deus realiza em nossas vidas através do seu amor e da sua graça. As duas colheitas mencionadas em Apocalipse 14 simbolizam a separação final entre os justos e os ímpios. A colheita de grãos dourados representa aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho e permaneceram fiéis a Deus até o fim, enquanto a colheita de uvas representa aqueles que rejeitaram a mensagem da salvação e se entregaram ao pecado e à rebelião contra Deus. Ambas as colheitas estão maduras, o que significa que a oportunidade de escolher entre seguir a Deus e seguir o caminho do pecado e da rebelião chegou ao fim. Outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar. Apocalipse 14, verso 18. Esse anjo tem o poder de controlar o fogo do juízo final. A colheita está madura e o pecado alcançou o seu limite máximo. A rebelião contra Deus ultrapassou a linha da misericórdia divina. Por mais sombrias que as coisas pareçam, ainda piorarão antes que tudo acabe. Deus, que é amor, fez tudo o que estava ao seu alcance por nós, inclusive
oferecer-se na cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A mensagem profética de Apocalipse 14 é urgente e clara. Não há mais nada que Deus possa fazer, além do sacrifício na cruz, para redimir aqueles que rejeitaram repetidamente o Espírito Santo. Todas as sementes foram semeadas e estão prontas para serem colhidas. O grão está completamente maduro, assim como as uvas. O povo de Deus reflete sua imagem de graça, compaixão e misericórdia perante todo o universo, enquanto os filhos do mal revelam a ganância, luxúria, inveja e ódio. Em um grupo, o caráter de Jesus é revelado, e no outro, o caráter de Satanás. O universo testemunhará no povo de Deus uma revelação da justiça que pode ser ainda maior do que qualquer geração anteriormente já experimentou. Em contraste, todo o resultado da rebelião contra Deus será visto em plena exibição, em toda perversidade, maldade, pecado e rebelião diante dos seres humanos e dos anjos. O contraste entre o bem e o mal, o certo e o errado, a obediência e a desobediência será claramente evidente para todo o universo.